acessar. Bom dia, senhores deputados, senhora deputada, bom dia a todos que nos acompanham. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 8ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça. Vossas Excelências receberam em vossos gabinetes a ata da 7ª reunião ordinária, a qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com a ata, permaneçam como se encontram. Aprovado a ata. De imediato, começamos com os trabalhos, em homenagem às mulheres. A deputada Ana Campagnolo. Bom dia, Ana. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas deputados. Nós temos 4 projetos sob nossa responsabilidade, começando pelo 453.4 de 2021. É um projeto da deputada Ada De Luca, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos prestadores de serviço de saúde informar aos consumidores os valores recebidos e prestados aos planos de saúde e adota outras providências. Então, esse é o teor do artigo 1º. No 2º artigo, o projeto diz que os planos de saúde deverão informar aos consumidores quando o serviço de procedimento prestado for isento de coparticipação e o 3º artigo diz que o descumprimento dessa lei acarreta infração de penalidade ou multa. De forma muito simples, nós analisamos a admissibilidade, constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentabilidade e técnica legislativa deste projeto de lei e não vislumbramos nenhum obstáculo à sua tramitação. Portanto, o nosso voto é pela aprovação. Parecer ao PL 453.4 de 2021, de autoria da deputada Ada Faraco de Luca. Parecer e voto da relatora é pela admissibilidade do projeto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de resolução 10.3 de 2022, da deputada Luciane Carminati. O projeto de resolução institui, no âmbito do Poder Legislativo do Estado de Santa Catarina, reserva de vagas aos negros em todos os seus concursos para provimento de cargos públicos nos quadros de carreira. Então, nós solicitamos diligência à mesa diretora da Assembleia Legislativa. Parecer ao projeto de resolução 10.3 de 2021, de autoria da deputada Luciane Carminati. Parecer e voto da relatora é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de Lei 312.3 de 2021, do deputado Márcios Machado. O projeto altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 17.077, de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios a disporem em local único e específico e com destaque os produtos destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância à lactose, para evitar a contaminação. Bom, o projeto de lei do deputado Márcios, nós já conversamos pessoalmente com ele, nós solicitamos algumas diligências, inclusive os pareceres da Casa foram contrários e, portanto, nosso voto é pela inadmissibilidade. Eu já adianto isso, mas quero ler o voto, que é curto, prometo não cansar os senhores. Destaco a nobre iniciativa do deputado proponente, entretanto, conforme se extrai das diligências efetuadas após análise das respostas, ficou evidenciado que este projeto de lei, apesar de ser constitucional, não atende ao aspecto do interesse público. As diligências solicitadas pelo relator, que à época era o deputado Maurício Scudilhac, resultaram em respostas da Frente Parlamentar do Livre Comércio e Desburocratização dessa Casa e da Procuradoria-Geral do Estado. No que tange à constitucionalidade formal, anoto que a matéria vem estabelecida por meio das proposições, mostra-se legítima, todos aqueles critérios que nós debatemos sobre constitucionalidade. Entretanto, a Frente Parlamentar do Livre Comércio e Desburocratização, que representa diversas entidades, apresentou um ofício endossado pelas mesmas, onde expõe diversos motivos pelos quais o projeto de lei não deve prosperar e, consequentemente, deve ser arquivado. A proposta cria obrigações adicionais aos empresários que atuam no ramo abrangido pelo seu escopo.
Além disso, não possui qualquer diferenciação para grandes, pequenas ou microempresas, já que cada uma possui condições financeiras diferentes de arcar, tanto com os custos de implementação da proposta, quanto com as eventuais multas que seriam aplicadas caso não se adequem. Em razão disso, apesar de ser constitucional, vislumbramos que não compreende interesse público, nosso voto é pela inadmissibilidade do projeto de lei 312.3 de 2021. Parecer ao PL 312.3/2021, de autoria do deputado Márcios Machado. Parecer e voto da relatora é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, para discutir, o deputado autor, deputado Márcios Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os nobres colegas deputados, deputada Ana. Tenho que discordar do parecer dela, apesar de ela estar seguindo uma linha da livre iniciativa, mas o projeto ele não tem inconstitucionalidade, ele traz uma garantia para o consumidor, porque quem tem a doença celíaca, que é intolerante ao glúten, ele não pode ter contaminação cruzada, depende do grau do portador da doença. Então, o que acontece? A única coisa que o mercado tem que fazer, os produtos específicos para celíacos, é colocar no local específico. E hoje, infelizmente, está com contaminação cruzada. Então, tem a farinha de trigo normal e daí tem a farinha sem ter a farinha com glúten. Então, o que prejudica? Prejudica todo mundo. E isso não é interesse público, com toda a máxima vênia, a deputada Ana, ela perguntou sobre a questão, mas eu entendo que é importante um projeto deste, ainda mais para quem tem esse tipo de doença, que é silenciosa, que muitas pessoas não sabem e só vão saber depois de muito tempo com agravamento da questão do intestino, porque ele tem uma hipersensibilidade no intestino. Então, se a gente não ter um olhar e não for de interesse público um projeto desse, então, eu não sei o que é interesse público diante dessa magnitude, dessa doença silenciosa. Então, o meu voto é contrário ao parecer da deputada Ana Campagnolo, por esses motivos, e também aqui é uma comissão de constitucionalidade e legalidade, não de mérito. Continua a discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer. Último projeto sobre Com irresponsabilidade. voto contrário, deputado Márcio Machado. Desculpa, deputado Márcio. Projeto 19.1 de 2022, de autoria do deputado Sargento Lima. O projeto dispõe sobre a responsabilidade civil do Estado de Santa Catarina quanto aos crimes praticados por apenados beneficiados pela saída temporária. Nós solicitamos, então, diligência à Casa Civil, à Secretaria de Estado de Segurança Pública, à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil. Parecer ao PL 19.1/2022, de autoria do deputado Sargento Lima. Parecer e voto da relatora é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanecem como se encontram. Aprovado o parecer. Obrigado, deputada Ana. Passamos agora ao deputado Márcios Machado. Pois bem, ratifico meus cumprimentos aos nobres colegas. Projeto de Lei 0406.8 de 2021 dispõe sobre a divulgação do Disque 100 nos livros e materiais didáticos adquiridos, disponibilizados ou patrocinados pelo Poder Executivo Estadual. Autoras, deputadas Luciane Carminati e Marlene Fengler. Estão fazendo análise da constitucionalidade e da legalidade e que não intervém na alçada do Poder Executivo. Então, não vejo nenhum obstáculo ao trâmite da proposta legislativa em apreço. Ante o exposto, o meu voto é pela admissibilidade e continuidade do trâmite legal. Parecer ao PL 406.8 de 2021, de autoria das deputadas Luciane Carminati e Marlene Fengler. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanecem como se encontram. Aprovado o parecer. Pois bem, eu tenho um pedido de diligências ao projeto de lei 47.5 de 2022, de autoria também da deputada Luciane Carminati,
no qual pretende declarar como utilidade pública estadual a Associação Cultural Mataquiterane, de Lages, ó, meu povo lá. Então, precisa algumas juntadas de documento, presidente. Então, para que eu possa dar prosseguimento, eu preciso dessa diligência. Por isso, eu peço o aval dos nobres colegas para que assim possamos fazê-lo. Parecer ao PL 47.5/2022, de autoria da deputada Luciane Carminati. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanecem como se encontram. Aprovado o parecer. Estou com um projeto de lei também 0379.0 de 2021, autor deputado Sargento Lima, eu peço para retirada de pauta. Ok. E projeto de lei 0471.6 de 2021, que dispõe sobre, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência. Então, a proposta do autor, deputado Kennedy Nunes, ele objetiva incluir na legislação vigente, que é a Lei 17.292 de 2017, a condição da pessoa com deficiência, os portadores de mielomeningocele, que é uma malformação complexa no tubo neural, que vem desencadear o comprometimento de várias sequelas, dentre elas, 3 principais: hidrocefalia, graus variáveis de paralisia e disfunção no vesículo intestinal, sendo que cada uma delas pode acometer diferentes outras áreas de desenvolvimento. Também conhecida como espinha bífida, é uma malformação congênita relativamente comum, caracterizada pelo fechamento incompleto do tubo neural. Então, analisando também, presidente, não vejo nenhum óbice de legalidade e inconstitucionalidade, o meu parecer é pela admissibilidade e tramitação do mesmo. Com emenda, substitutivo global, perdão. A emenda substitutiva global, ela altera o projeto? Ela só agrega no projeto para que ele não tirar os vícios. Tá. Parecer ao PL 471.6/2021, de autoria do deputado Kennedy Nunes. Parecer o voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global anexa. Em discussão? Só a título de conhecimento, presidente, me permita. Então, a emenda substitutiva global tem como propósito acrescentar a finalidade da lei projetada ao conteúdo da ementa, bem como conferir clareza e precisão ao enunciado do artigo 1 da proposta, tudo em sintonia com a Lei Complementar 589 de 2013, como rege a redação das leis catarinenses. Obrigado, deputado. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanecem como se encontram. Aprovado o parecer. E, por fim, eu estou com um projeto também de autoria do deputado Bruno Souza, projeto de lei 0334.9 de 2021, dispõe sobre a utilização de precedentes nos julgamentos dos processos administrativos pelos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, no âmbito do Estado. Então, trata-se de projeto de autoria do deputado Bruno, no qual tem por objetivo utilizar os precedentes nos julgamentos dos processos administrativos pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta no âmbito do Estado de Santa Catarina. Que o autor justifica, a matéria foi lida no expediente da sessão, foi apresentado o requerimento de diligência para a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Estado da Administração, Ministério Público do Estado, a fim de que se manifestasse sobre a matéria. A manifestação da PGE encontra-se no parecer 540. Tem sido contrários ao prosseguimento da matéria. O Ministério Público não se manifestou nos autos. Em razão da alteração da composição do colegiado, a relatoria foi distribuída a esse deputado. Em que pese o apontamento da Procuradoria-Geral do Estado acerca da reserva de iniciativa, não prospera a sua interpretação sobre o tema. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento de que não invade a competência privativa do Poder Executivo a proposição que não cria, extingue ou altera órgão da administração, sendo assim, não ofende a iniciativa privativa. Tem um recurso especial e uma ADI, ambas apontadas pelo autor
do projeto já na elaboração da justificativa. Ante o exposto, o meu voto é pela admissibilidade e continuidade do procedimento legal do projeto de lei. Parecer ao PL 334.9/2021, de autoria do deputado Bruno Souza. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, deputado José Milton Schaeffer. Presidente, deputado Márcio, esse é um projeto importante, acho que é um debate importante e que nos remete também, né, ele remete à questão de utilizar julgamentos, precedentes. Eu acho que isso é algo para ser amadurecido ainda mais na administração pública, também no Poder Judiciário, porque o próprio Poder Judiciário muitas vezes não segue os seus próprios julgamentos precedentes. A gente conhece um grande número de ações que, às vezes, num tribunal tem um julgamento, no outro tem outro e no terceiro tem outro. Um tempo atrás, um senhor me disse: deputado, eu não sei que livro que o pessoal estudou aqui e o que livro que estudaram lá na frente, porque foram duas sentenças bem diferentes sobre o mesmo tema com os mesmos argumentos. Então, realmente, é um tema que pode ser interessante, mas, creio eu, que precisa ser bem aperfeiçoado, porque pode induzir também o próprio Poder Executivo a erro em algumas decisões, né? Principalmente no atual sistema judiciário que nós temos, pelas razões que eu já coloquei aqui. Ademais, a própria Procuradoria-Geral do Estado, ela diz que esse projeto é inconstitucional, né? Porque é um poder que vai influenciar a decisão do outro poder. E também a própria Secretaria de Estado da Administração, também, além de comunicar vícios de inconstitucionalidade ao projeto, bem como falta de interesse público, informou que toda a matéria acerca do processo administrativo estadual está sendo proposta para normatização legal do processo administrativo, inclusive cita aqui o número do sistema da Casa que vem sendo estudado desse processo, a qual o próprio deputado Bruno Souza, autor, também pode fazer colocações lá dentro. Ou seja, o Poder Executivo, ele vem trabalhando uma normatização legal, né, para esta área dos processos administrativos, e esta legislação ela vai numa outra direção. Então, a princípio, eu sou contrário a esse projeto, mas eu vou pela forma como ele está colocando, também pela forma como o Poder Judiciário brasileiro se posiciona com relação aos julgamentos precedentes e, portanto, eu vou pedir vistas em gabinete para poder estudar um pouco melhor a matéria, mas ele é realmente uma matéria que me preocupa um pouco, porque pode ser utilizado, né, até por pessoas de má fé para obter decisões que não estejam de acordo com o regramento do Poder Executivo Estadual. Peço vista, presidente. Vistas em gabinete, deputado José Milton Schaeffer. Muito obrigado, deputado Márcio Machado. Passamos agora ao deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, a todos que nos acompanham aqui. Eu tenho dois projetos de lei e duas diligências. O primeiro deles é um pedido de diligência, o projeto de lei 50.0/2022, de autoria do deputado Gessé Lopes, que institui a obrigatoriedade do fomento pelo Estado de Santa Catarina, a celebração e a prestação de homenagens ao Dia dos Pais e ao Dia das Mães nas escolas do ensino fundamental e básico. Estou solicitando diligência à Secretaria de Estado da Educação, por meio do Conselho Estadual de Educação, a respeito da matéria, pela qual estou requerendo que seja promovida diligência à Casa Civil para que encaminhe aos autos manifestação do órgão estadual competente. Parecer ao PL 50.0/2022, de autoria do deputado Gessé Lopes. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão,
Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. E também o segundo projeto aqui, eu preciso fazer uma nova diligência, senhor presidente, é o projeto de lei 375.7/2021, que é de iniciativa do deputado Felipe Estevão, e ele tem o objetivo de denominar Escola Estadual Professora Dalva Raupe de Souza, a unidade escolar estadual localizada do município de Balneário Gaivota. Nós fizemos uma diligência solicitando a verificação de que se este nome já não estava sendo concedido a outro estabelecimento. A resposta que nos veio da educação é que não há nenhum outro órgão público com esse nome, porém, não há nenhuma escola em construção em Balneário Gaivota. Então, a diligência é para que o autor identifique qual é a escola da qual ele pretende denominar com o nome de Dalva Raupe de Souza. Parecer ao PL 375.7/2021, de autoria do deputado Felipe Estevão. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Passamos agora ao deputado José Milton Schaeffer. Deputado Milton, quero aqui relatar o PLC 007.3 de 2022, de autoria do deputado Celso Zucchi, que altera a Lei Complementar 417 de 2008, que fixa o efetivo máximo da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e adota outras providências para fim de organizar o efetivo de acordo com a densidade demográfica dos municípios. O meu voto aqui peço diligência para o Colegiado de Segurança Pública e também para a própria Polícia Militar de Santa Catarina. Parecer ao PLC 7.3/2022, de autoria do deputado Celso Zucchi. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Da mesma forma, o PLC 008.4, de autoria também do deputado Celso Zucchi, apenas com foco na questão do Corpo de Bombeiro Militar do Estado, para que seja o efetivo organizado de acordo com a densidade demográfica dos municípios. Também peço diligência ao Colegiado de Segurança Pública e ao Corpo de Bombeiro de Santa Catarina. Parecer o PLC 8.4/2022, de autoria do deputado Celso Zucchi. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. O PL 0067.9 de 2022, quero aqui relatar, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Criciúma. O presente projeto de lei tem o objetivo de autorização legislativa para a doação do imóvel com área de 1.000 metros quadrados ao município de Criciúma. A doação deste imóvel tem por finalidade manter o funcionamento de uma unidade básica de saúde e de um laboratório clínico, já geridos por parte do município de Criciúma. E o nosso parecer aqui, por entender que atende o interesse público, é pela aprovação ao projeto de lei 67.9 de 2022. Parecer ao PL 67.9/2022, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Também quero relatar aqui o projeto 75.9 de 2022, de autoria do eminente deputado Márcio Machado, que institui o serviço de atendimento às urgências de saúde por meio do aplicativo WhatsApp 192 SAMU na palma da mão, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Também aqui é requerimento de diligência à Secretaria de Estado da Saúde. Parecer ao PL 75.9/2022, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator é pela diligência da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Presidente, quero relatar aqui o projeto de lei 157.0 de 2018, de autoria do Governo do Estado, que institui o Conselho Estadual do Idoso
estabelece outras providências. O projeto retornamos aos autos nesta comissão para análise de emendas modificativas apresentadas ao projeto. Repriso que, originalmente, o projeto de lei 157 almejava e almeja, instituir o Conselho do Idoso, e a emenda substitutiva global de autoria do deputado Moacir Sopelsa apenas busca alterar a vinculação das secretarias ao Conselho, adequando o nome das secretarias, tendo em vista a reforma administrativa. Entendo que a modificação almejada não macula a legalidade e a constitucionalidade da proposição original. Contudo, apresento subemenda à emenda substitutiva global apenas para realizar uma correção no texto e incluir os artigos que institui a entrada em vigor da lei, bem como revoga a Lei número 10.073, de janeiro de 96, que altera a vinculação de competência à estrutura do Conselho Estadual de Educação e da outras providências. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 157/2018, com a emenda substitutiva global, como deliberada na Comissão de Trabalho e Segurança Pública, com a apresentação de subemenda modificativa e aditiva ao substitutivo global. Nosso voto é pela aprovação, presidente. Parecer ao PL 157.0/2018, de autoria do Governo do Estado. Do Governo do Estado. Parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria nos termos da emenda substitutiva global e da subemenda apresentada na Comissão de Trabalho. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Pauta limpa, presidente. Obrigado, deputado José Milton. Passamos agora aos trabalhos que estão sob minha relatoria. Devolução de vistas ao projeto de lei complementar 11.0/2021, de autoria do deputado Neudi Sareta, que cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer no Estado de Santa Catarina. Em função da própria legislação dos fundos, que foi recentemente alterada, nós estamos fazendo aqui um pedido de diligência do projeto de lei complementar 11.0/2021, a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, para manifestação sobre compatibilidade aos princípios da não afetação e não vinculação e demais questões pertinentes. Esse é o nosso voto, eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Requerimento de diligência ao projeto de lei 55.5/2022, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que altera a lei 14.954/2009, que dispõe sobre a fiscalização e coibição da comercialização irregular de combustíveis e adota outras providências. O nosso voto é pela diligência da matéria à Secretaria de Estado da Fazenda e ao Instituto de Metrologia de Santa Catarina, em Metro, e ao PROCON de Santa Catarina. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Parecer ao projeto de lei 63.5/2022, que autoriza a doação de imóveis no município de Rodeio. Autoria do Governo do Estado, cumprindo todos os aspectos regimentais da matéria. O nosso voto é pela admissibilidade e prosseguimento formal da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer.
parecer ao projeto de lei 64.6/2022, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a cessão do uso de imóvel no município de Balneário Camboriú. Da mesma forma, cumprindo todos os trâmites constitucionais normais, o nosso voto também é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Pauta limpa hoje. Eu queria aproveitar, antes de nós encerrarmos a reunião, está nos preocupando um pouco a quantidade de projetos que nós estamos... Seja bem-vinda, deputada Paulinha. Obrigada, senhor presidente. A quantidade de projetos que nós temos na Comissão de Constituição e Justiça e que não estão tramitando, e que nós temos que avaliar. Então, eu proponho que a gente faça uma reunião à parte da comissão, como sugestão, como terça-feira próxima nós teremos reunião em horário regimental, talvez após a reunião a gente possa deliberar uma forma de a gente fazer esses encaminhamentos de projetos que estão com vistas durante muito tempo, projetos que estão sob relatoria e que não estão sendo apresentados, para que a gente possa não deixar isso tudo para o final do ano e a gente vá traçando de comum acordo uma forma de tramitação disso. Tá? De acordo? Podemos fazer, então, na próxima terça-feira. Senhor presidente, se me permite, pela ordem, embora eu tenha chegado atrasado, é que o meu relógio biológico estava programado para CCJ às 10, ainda que o Guilherme tivesse me alertado, e acabei me atrasando um pouco, né? Mas eu quero também dizer a Vossa Excelência que eu estou em débito com a comissão. Tenho, sim, projetos que eu preciso trazer e me comprometo, Guilherme, estou me comprometendo na tua frente aqui, junto contigo, de a gente fazer uma varredura naquilo que a gente tem condições de trazer para relatar. A gente vai também, eu acho, Guilherme, fazer um movimento daquilo que a gente tem de pendência que não voltou diligência, tentar fazer contato com órgãos de governo para poder trazer o maior número de projetos possível e aí deixá-los prontos para relatoria, senhor presidente. Vou fazer esse esforço. E eu quero também fazer um pedido aos colegas hoje, se não for... eu tenho um projeto de lei que eu, inclusive, já tinha trazido a pauta na CCJ, há 2 CCJs para trás, a gente chegou a pautá-lo, e aí acabei eu própria... voluntariamente retirando de pauta, porque a gente ia ter uma reunião que discutiria sobre o terceiro setor. É um projeto de lei, senhor presidente, que eu gostaria de pedir aos colegas se a gente podia discuti-lo extra pauta, para ele avançar para outras comissões, já que ele não teve nenhum impedimento na reunião que foi feita na época, né? O projeto de lei que eu me refiro é o 040.9, de autoria do Governo do Estado, que institui a política estadual de incentivo ao terceiro setor. E é um projeto muito mais de proposição, de formulação política do que outra coisa. Ele não cria nenhuma despesa, não cria nenhum cargo, não tem nenhum ônus para a sociedade catarinense, a não ser construir, de fato, dar alguma visibilidade à política estadual do terceiro setor, né? E eu gostaria de pedir aos colegas, a Vossa Excelência, se não for... um prejuízo para todos, pedir ao líder também, aos Hamilton, se ele não se importa, se a gente poderia aprovar esse relatório pela admissibilidade extra-pauta, para que ele pudesse tramitar nas comissões seguintes. Esse era o meu pedido, senhor presidente. Só para a gente manter os critérios adotados até agora, nós não estamos tramitando projetos extra-pauta, desde o início. E... não tinha nenhum projeto pautado por Vossa Excelência para a reunião de hoje, então nós vamos seguir o nosso entendimento de estar na pauta para que todos tenham conhecimento, principalmente que nós estamos com quórum reduzido hoje.
Estávamos apenas com 5, senão nem poderíamos ter deliberado nada na manhã de hoje. Então, peço desculpas a Vossa Excelência, mas nós vamos seguir o que nós já acordamos aqui entre os membros da CCJ. Não tem problema, senhor presidente. Eu na verdade, até eu estava sem área de celular ontem, como a gente fechava meio-dia a pauta, eu consegui falar com o Guilherme, já era quase 2 horas da tarde, até pedi a ele que buscasse informar o pedido ontem ainda da inclusão desse projeto, mas não tem problema. Na próxima reunião... Não vai haver prejuízo pelo que a gente semana conhece a mais do ou a projeto? menos. Eu só fiz o pedido porque, como a gente tem muito tempo livre ainda, né, e disposição, achei que não fosse incomodar, mas não vai trazer prejuízo, não. Só seguindo acordos feitos. Agradecendo a participação de todos, declaro encerrada a presente reunião, convocando outra para a próxima semana em horário regimental. Muito obrigado.